Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Continuando os nossos estudos sobre cinética, então a professora Tati já avançou dentro desse conceito. Só para dar uma pequena revisada, cinética química é a parte da química que estuda velocidade. Assim como na física vocês estudaram cinemática, cinética, cinemática é uma origem latina da palavra cinema, que significa movimento. Só que para você determinar na física, até mais tranquilo, porque você tem aquela fórmula clássica do ΔS sobre ΔT, deslocamento sobre tempo. Só que na química eu não consigo fazer deslocamento por uma coisa é óbvia. A minha molécula, o meu átomo não tem roda, ele não consegue se locomover. Então a gente faz um cálculo diferenciado em que, só recordando a revisão passada, que a velocidade média é uma variação da concentração sobre uma variação do tempo. Essa é a fórmula clássica que calcula a velocidade média dentro da química, Porém, se você lembrar da semana passada, existem dois cálculos de velocidade. Um, quando ele fala assim, sabendo que uma molécula A ou B, ou um reagente ou produto, ele é consumido ou produzido, ele pode pedir assim, determine a velocidade média do A, do B, do C, do reagente, do produto, quando você tem uma variação de tantos segundos, minutos, horas, dias, dependendo da unidade de tempo que você tem. Essa é a chamada velocidade média em relação a um dos componentes da reação. Porém, existe uma outra reação, que é a velocidade média da reação. E essa velocidade média, ela é calculada através da velocidade média daquele componente dividido pelo seu Azinho, que é aquele coeficiente estequiométrico, que é igual a uma velocidade média de um B dividido por um Bzinho, caso a reação fosse assim, ó, A produzindo B. Se a minha reação tivesse A produzindo B, a velocidade média da reação, não é do componente, seria a velocidade média calculada em cima da variação da concentração do A pelo tempo, dividido pelo seu Azinho, que é aquele coeficiente que aparece. Isso foi o grande objetivo da nossa aula passada, que falava sobre velocidade média do componente e a velocidade média da reação. Essas são as duas velocidades. Porém, na aula de hoje, a gente vai continuar esse processo e, em cima disso, nós vamos ter a chamada teoria das colisões. Vamos colocar aqui. Então, objetivo teórico da aula de hoje, vamos falar sobre teoria das colisões. Teoria das colisões. A teoria das colisões fala que, para que você tenha... Por que isso existe antes de continuar? Primeiro que quando você trabalha com a natureza, com reações, com laboratórios, nada é 100% de rendimento e nada é 100% puro. Sempre tem uma perda ou de rendimento ou de pureza. E aí a pergunta que entregava os químicos, por que nem toda a reação acontece e que quando você sabe que aqueles materiais reagem, por que a reação não tem 100% de rendimento? Criou-se a chamada teoria das colisões. Para que aconteça uma reação, são necessários quatro condições. Se uma dessas condições não acontecer, a reação também não acontece. Então, eu preciso de 4 condições para que a reação ocorra. Tem que ter as 4. E quais são essas 4? Começando da seguinte maneira. Primeira condição, é necessário que os meus reagentes tenham afinidade química. Afinidade química, ou seja, que os meus reagentes queiram reagir. Já começa por aí. Então, que na hora que eu terminar as 4 condições, vou fazer uma pequena analogia com o relacionamento entre as pessoas. Também para fazer o relacionamento, para que você tenha ligação com um amigo, com uma amiga, ou até mesmo um relacionamento mais afetivo, é necessário algumas
condições óbvias. Mas não basta ter afinidade. O segundo quesito que é necessário que as moléculas tenham um contato. Então, contato entre os reagentes. Contato entre os reagentes. Ou seja, as moléculas estão a fim de reagir. Só que uma molécula está aqui, uma está aqui. Olha, vamos nos unir. Se elas não entrarem em contato, não há reação. Só que tem um detalhe. Esse contato não pode ser simplesmente um contato ao acaso. Esse contato tem que ter uma geometria favorável. Geometria favorável. E essa geometria tem que acontecer com um mínimo de energia, e esse mínimo de energia na química nós chamamos de energia de ativação. Já já vou explicar o que é essa energia de ativação. Tanto que eu vou representar essa energia de ativação de EAT. Vai ficar mais fácil a gente estudar. Para que aconteça qualquer reação química, são necessários esses 4 fatores. Tem que ter os 4. Tem que ter afinidade, tem que ter o contato entre os reagentes, tem que ter uma geometria favorável e tem que ter um mínimo de energia, chamada energia de ativação. Deixa eu fazer uma pequena analogia com a minha caneta aqui. Ó. Então, vamos imaginar que, vou fazer as separações, a caneta está a fim de reagir com a tampa, mas a tampa tem que estar a fim de reagir com a caneta também. Ou seja, um tem que estar a fim de reagir com a outra. Só que daí o que acontece? Eles têm afinidade. Aí eles vão ter um contato, só que esse contato tem que ser numa geometria favorável. Tem que ter uma geometria favorável. Que não adianta a tampa vir assim e a caneta vir assim. Você não tem contato, qualquer outra posição que não seja essa, não vai existir a geometria favorável. Só que tem um detalhe. Não basta ter afinidade, não basta ter o contato, não basta ter a geometria favorável se não tiver energia, porque se não tiver energia, ó, tá, tampa, caiu, agora ela caiu. Então, a tampa está aqui. Para que aconteça a reação, é necessário a geometria, o contato e a energia. Ou seja, não sei se deu para ouvir o clique aí, mas houve a energia. Repare que a tampa agora não cai. Isso aqui dá uma pequena analogia do que é a teoria das colisões. Vou repetir. Para que aconteça uma reação, a caneta está a fim de reagir com a tampa e a tampa está a fim de reagir com a caneta. Elas vão entrar em contato, só que veja bem, entraram, mas aqui não acontece absolutamente nada, a tampa está aqui e a caneta está aqui, ou seja, eles não se ligaram. Para que aconteça a reação, é necessário que aconteça a geometria favorável, mas se não tiver energia, repare que a tampa cai. Colocou, mas se você analisar, a tampa sai com facilidade. Agora, tem o contato, tem a afinidade, tem a geometria e tem a energia de ativação. Repare que agora a tampa não tem e eles viveram felizes para sempre na forma de produtos dessa reação. Isso é a chamada teoria das colisões. Ou então, se pensa assim, ó, tem a caneta azul e tem a caneta vermelha. Olha, elas precisam reagir e somente vai acontecer a reação no plano vertical. A caneta azul está a fim de reagir com a caneta vermelha, a vermelha está a fim de reagir com a azul. Elas entram em contato numa geometria favorável e, se tiver um mínimo de energia, rompe as ligações dos reagentes para formar as ligações dos produtos. Isso é a chamada teoria das colisões. Inclusive, uma outra analogia. Dá para aplicar essa teoria das colisões também para relacionamento entre as pessoas. Para que você tenha um relacionamento, primeiro fator importante, tem que ter afinidade. Se você não tiver afinidade, não há relacionamento. Nossa, eu odeio aquela pessoa, mas eu quero ficar com ela. Isso não funciona. Só que vocês têm afinidade, só que um tem que ter afinidade com o outro. Já escutei muitas vezes assim, professor, eu estou namorando a pessoa, só que ela ainda não sabe. Ou seja, você não está namorando. Então, uma tem que ter conhecimento da outra e as duas têm que estar em comum acordo. Essa amizade, esse relacionamento só vai acontecer quando você tiver um contato, ou seja, você vai conversar com essa pessoa, tem que ter uma geometria, tem que ter uma energia entre vocês. Se não acontecer esses 4 fatores, o relacionamento não é vindouro.
ou não é vingador, tanto faz. E aí você tem exatamente uma, ou melhor, várias analogias para você compreender a tal da teoria das colisões. Só que eu vou escrever essa teoria de uma outra forma. Vamos imaginar que você tenha a seguinte reação. O hidrogênio reage com cloro e dessa reação vai produzir duas moléculas de HCl. Essa reação você já viu várias e várias vezes, só que agora você vai ver isso de uma outra forma. Vamos colocar a seguinte ideia. A molécula de hidrogênio, eu vou pintar com duas bolinhas verdes. Então, essa é a molécula do hidrogênio. Aí o hidrogênio está afim de reagir com a molécula de cloro. A molécula de cloro, eu vou pintar ela em vermelho. Aí o que acontece? O hidrogênio está afim de reagir com cloro, e importante, o cloro está afim de reagir com o hidrogênio, ou seja, elas têm afinidade. Aí o que acontece? Essa molécula de hidrogênio, ela entra em rumo à colisão com a molécula de cloro, e na hora que essas duas moléculas colidem, só que essa colisão, ela tem que acontecer numa geometria favorável, ou seja, tem que acontecer numa geometria favorável. Como havia dito, se a molécula for... Cadê a caneta aqui, as duas? Eu tenho a molécula verdinha e tenho a molécula vermelha. As duas moléculas têm que colidir nessa geometria. Se uma vier assim, não vai ter a reação. Se aqui está aqui, as duas vêm assim. Se as duas vierem assim, tem que ter uma geometria específica. Ela só acontece a reação assim. Ou se você gostou da conexão com a caneta, tem que ser nessa geometria. Se a caneta vier assim ou vier em qualquer outro ângulo, não vai acontecer a geometria, não acontece a polaridade, não acontece a ligação. Agora, nesse momento aqui, ó, deixa eu só pegar uma outra cor, acontece a formação de uma estrutura intermediária chamada de complexo ativado. Quando as duas moléculas colidem, ou seja, o contato entre os reagentes acontece numa geometria favorável, você vai perceber que vai formar a chamada, ou melhor, o chamado complexo ativado. Esse complexo ativado é o momento, entre aspas, em que as moléculas decidem: vamos nos unir e formar os produtos, ou cada um volta a ser o seu reagente e cada um toma o seu caminho. É nesse momento que você começa a romper as ligações entre os dois átomos de hidrogênio, começa a romper a ligação entre os dois átomos de cloro e começam a se formar as ligações entre o H e o cloro. É nesse momento instável que você tem o complexo ativado. Então, o que acontece aqui, ó? A molécula do hidrogênio se rompe, a molécula do cloro... Opa, cadê a caneta vermelha? Está aqui. A molécula do cloro se rompe, e repare que agora eu tenho a formação de duas moléculas do HCl. Seria mais ou menos isso que acontece lá no mundo microscópico. As moléculas têm afinidade, elas precisam entrar em contato uma com as outras, mas esse contato tem que acontecer numa geometria favorável. E se essa geometria tiver uma energia suficiente para romper as ligações dos reagentes e formar a ligação dos produtos, aí a reação é concretizada. Somente quando todos esses fatores se juntam, eu tenho a reação química. É assim que funciona a chamada teoria das colisões. Porém, o que me interessa muito é a chamada energia de ativação. E essa energia de ativação, ela pode ser mostrada através de gráficos. A boa notícia: você só pode ter dois gráficos. Eu vou ter um gráfico envolvendo energia e um gráfico envolvendo o caminho da reação. Na realidade, você já viu esses gráficos lá na termoquímica. ΔH, produto menos reagente, ESO e ENO. Mas vamos retomar alguma coisa. Vamos imaginar que você tenha o começo da nossa reação, que é o reagente, e aqui em cima eu vou colocar o produto da reação. Tá aí.
Aqui embaixo está o reagente, ou seja, quem começa a reação é o reagente e quem termina é o produto. Porém, a partir de agora, você vai ter uma corcova. Você vai ter uma corcova, porque vai aparecer um outro ingrediente da reação. Porque até então, antes disso, você tinha reagente e produto. Só que agora, entre o reagente e o produto, o que você vai encontrar? Um complexo ativado. Portanto, aquele topo de volta, você vai encontrar o chamado complexo ativado. Está lá em cima. Agora, algumas perguntas nas entrelinhas. Essa reação que eu coloquei aqui nesse gráfico é uma reação exo ou endotérmica? Então, vamos fazer o seguinte. Para você determinar se uma reação é exo ou endotérmica, eu preciso verificar a diferença entre o produto e o reagente. Portanto, eu tenho que analisar essa diferença aqui, ó, e essa diferença vai me dar o ΔH. Lembra disso? Saudades, né? O ΔH nada mais é do que a variação de entalpia. Lembra que o ΔH tem uma formulazinha, produto menos reagente. Se esse ΔH for negativo, é uma reação exo. Se o ΔH for positivo, a reação é endotérmica. E como a energia do produto é maior do que a energia do reagente, significa que esse nosso ΔH é maior do que zero e essa reação vai ser endotérmica. Mas até aqui não tem novidade nenhuma. Agora temos uma novidade. Repare que eu tenho um outro caminho agora, e esse caminho ele vai ligar o meu reagente até o complexo ativado. Essa diferença do complexo ativado menos o reagente vai me dar a chamada energia de ativação. No gráfico, o que é a energia de ativação? É a energia necessária para elevar o reagente até o complexo ativado. Essa energia de ativação no gráfico nada mais é, e literalmente é, uma barreira energética. É um muro de energia que o reagente tem que transpor para chegar no produto. Repare que você está aqui e você tem que chegar lá. O que impede de você chegar no produto? Essa barreira de energia que é chamada energia da ativação. Se as moléculas tiverem um mínimo de energia que elas conseguem transpor essa barreira e chegar no produto, a reação acontece. Mas esse é um gráfico de uma reação endotérmica, Mas eu também posso ter um gráfico envolvendo uma reação exotérmica. Então, aqui eu tenho energia, e essa energia, vou colocar aqui, ó, eu vou colocar essa energia em quilojoules. Então, aqui eu tenho quilojoules. E aqui embaixo eu tenho o chamado caminho da reação. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou colocar o reagente aqui em cima, o reagente aqui, e vou colocar o produto aqui embaixo. Pronto. Temos agora o reagente indo para o produto. Só que agora, entre o reagente e o produto, vai existir uma barreira, e essa barreira é chamada de energia de ativação. Mas, primeiro, o que eu encontro lá no topo da minha volta? No topo da minha volta, eu vou ter o chamado complexo ativado. Professor, o que é esse complexo ativado? É uma estrutura intermediária que não é mais reagente, mas também não é produto. Não é reagente, não é produto. Por isso que esse complexo ativado, ele é instável. Ele é instável. Tanto que no gráfico, tanto de cima, deixa eu até colocar aqui em cima também, ó, ele é instável. É ele que tem a maior energia possível. Se você parar um pouquinho isso da física, você vai perceber que quando o sistema adquire estabilidade, quando ele tem a menor energia possível, quanto mais energético for um sistema, mais instável ele é. E você sempre vai perceber que o maior topo que você vai ter em qualquer um dos dois gráficos possíveis é o chamado complexo ativado. Só que agora eu vou fazer duas perguntas para ti. Eu quero saber se essa reação é exo ou endotérmica, e eu quero saber aonde que está a energia de ativação. Vamos lá. Para você determinar o ΔH,
H você vai retirar dessa diferença aqui, ó, dessa diferença, em que eu tenho o produto e o reagente. Aqui eu tenho o ΔH. Então, repare que eu tenho uma diferença entre a energia do produto e a energia do reagente. Só que agora, repare que a energia do produto é menor. Se você fosse analisar bem, ó, eu teria essa linha para colocar o produto. Mas como a energia do produto é menor do que eu tinha no reagente, essa diferença de energia é liberada para o meio. E se é liberada para o meio, significa que o nosso ΔH é menor do que zero e a minha reação ela vai ser exotérmica. Lá em cima, quando a energia do produto é maior do que o reagente, é endo. Quando a energia do produto é menor do que o reagente, é um processo exotérmico. Agora, da onde que eu tiro a energia de ativação? Para você tirar a energia de ativação, você vai fazer isso aqui, ó. É a energia necessária para você elevar os reagentes até o complexo ativado. Sempre, sempre, gente, presta bem atenção. Energia de ativação é energia necessária para você elevar o reagente até o complexo ativado. Lá você vai ter a chamada energia de ativação. Só que agora eu vou fazer um outro desafio que eu julgo ser importante. Vocês vão perceber que o título da nossa aula dessa semana e da semana passada foi cinética. E o que estuda cinética? Velocidade. Não me importando se a reação é exoendo, para mim saber isso. Mas se eu fosse analisar essas duas reações que eu tenho aqui no quadro, essa reação endotérmica e essa reação exotérmica, qual delas apresentaria a maior rapidez de velocidade? Alguns autores falam que qual delas é mais veloz e qual delas é mais rápida. Para mim, pouco interfere. Então, eu quero saber em qual desses dois momentos a reação acontece com uma rapidez, com uma velocidade maior. É essa de cima ou é essa de baixo? Professor, como é que eu vou saber? Olhando um gráfico. Veja bem, o que impede um reagente de virar o produto? A energia de ativação. Essa energia de ativação é uma barreira, é um muro de energia. Olha só que analogia. Você está aqui e você tem que chegar aqui. O que impede você de chegar aqui? Esse muro de energia. Grandão. Agora, você está aqui e tem que chegar aqui. O que te impede? Um murinho menor. Se você fosse transpor dois muros, esse muro pequenininho e esse muro maior, qual desses dois muros, qual dessas duas barreiras energéticas seria mais fácil saltar? Aquela que é menor. Portanto, é mais rápido pular um muro pequeno do que o muro maior. E aí essa analogia eu posso estender também para a velocidade e para a rapidez das reações. E o que eu posso concluir com esses dois gráficos? Que quanto menor for a energia de ativação, maior é a velocidade que a reação se desempenha. Então, o que impede um reagente de virar produto? O complexo ativado. Só que o complexo ativado está lá em cima. E entre o complexo ativado e o reagente existe uma barreira de energia chamada energia de ativação. Se eu fosse definir uma energia de ativação, eu colocaria a energia necessária para elevar os reagentes até o complexo ativado, e o complexo ativado sempre é a corcova, é o alto da minha montanha de energia. E para você transpor essa, você tem que passar pela energia. E quanto menor for essa barreira de energia, quanto menor for esse muro de energia, essa parede de energia, é mais fácil escalar um muro pequenininho do que um muro maior. Conclusão dos gráficos. Quanto menor for a energia de ativação, maior é a velocidade. Então, a aula dessa semana, ela é estritamente teórica, se bem que daria para fazer cálculos se você tivesse valores de energia. Qual é o valor do ΔH? Produto menos reagente vai dar essa diferença. Qual é a energia da ativação? Pega a energia lá de cima, subtrai a energia do reagente, você tem energia de ativação tanto no gráfico de cima como de baixo. Mas, basicamente, o que você tem nessa aula, basicamente, você tem uma reação envolvendo processo energético. Então,
A conclusão, a grande conclusão que me interessa aqui, quando você tiver análise gráfica, é quanto menor for a energia da ativação, quanto menor for essa barreira energética, maior é a velocidade. É uma aula bem legal, envolve muitos aspectos dentro do nosso dia a dia, tanto que para quem gosta da biologia, dentro do nosso organismo está cheio dessas barreiras de energia. Tanto que você já ouviu falar em catálise, enzimas, inibidores, justamente para você poder trabalhar com essas reações. Gente, por essa semana, o assunto a ser trabalhado é esse, é uma parte mais teórica, falando sobre teoria das colisões e análise gráfica desses materiais. Gente, um grande abraço, agradeço a atenção e a participação de vocês. Semana que vem a gente vai dar continuidade para esse assunto de cinética. Gente, um grande abraço e vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.